Então, muito boa tarde. As palavras que muitas vezes me vêm no sentido da realidade e do ensinamento do Buda em relação à forma como as coisas são e muitas vezes à nossa busca pela verdade, são duas palavras simples, que uma é cola e a outra é prisão, em relação a variados aspectos de muitas vezes da nossa vida, que tantas vezes, algumas vezes sentimos-nos colados, outras vezes sentimos-nos presos, podemos nos sentir colados a desejos ou agarrados a situações desagradáveis e aí já nos sentimos mais presos. Por vezes há situações pseudo-agradáveis que nos sentimos agarrados, colados. Basicamente é o apego. E sabemos o que é que está na base do ensinamento do Buda, que de facto a causa número um da raiz, na raiz do sofrimento e de muitas vezes da incompreensão ou da confusão, é o apego. O apego, o estarmos colados, agarrados a algo ou presos e não nos conseguirmos libertar. E aqui, mais uma vez, vem o grande propósito, que é o caminho da libertação, o caminho da liberdade. E por vezes na nossa vida diária, temos dificuldade quando, a meio da, por vezes, confusão e, por vezes, falta de clareza ou discernimento das decisões que podemos tomar, e não sabemos, e muitas vezes ou queremos reprimir ou queremos encontrar a solução, mas não conseguimos. E, e na meditação nós conseguimos, por momentos conseguimos, é possível identificar a causa, ou pelo menos ir à raiz do problema. Mas, para isso, é necessário parar. E nós temos que conseguir parar em relação a qualquer aspecto da nossa vida. Qualquer aspecto que se traduza, que se manifeste como aquilo que nós chamamos um problema, isso agora, no aqui e no agora, quando estamos a meditar, nós podemos conseguir olhar para isso com outros olhos interiores, de outra forma. Mas há aqui um ponto muito, muito importante, que é o ponto de que o problema não dá a resposta. E este princípio é um princípio que acaba por ser muito interessante e fundamental ao mesmo tempo, porque qualquer emoção, qualquer situação ou emoção, dor, problema, situação em que nós estamos envolvidos imenso, quando estamos muito embrulhados nisso, nós não conseguimos ter a clareza, não conseguimos ter clareza suficiente. E se agimos ou se pensamos dentro desse problema,
digamos, ligados ou influenciados por esse problema, pela emoção, se não há um mínimo daquilo que se pode chamar o tal sangue frio que nos mantém à margem, é muito difícil e não vamos conseguir discernir ou ter a clareza. Na meditação é possível fazer isso, mas tem passos fundamentais também. O primeiro é nós termos uma abordagem honesta, ou seja, nós temos um propósito honesto em relação ao problema ou à situação. Esse é o primeiro, ou seja, nós estamos preparados para encarar a situação tal qual ela é, para encarar a verdade da situação. O estado puro, claro da situação. Esse é o primeiro passo, é ter essa intenção pura e límpida. O segundo passo é na meditação, na investigação, nós sairmos, ou seja, desengatarmos primeiro que tudo do aspecto emocional, do aspecto da dor. Conseguir parar é o mesmo efeito de anestesiarmos por vezes com estupefacientes, mas os estupefacientes não são saudáveis e acabam por ter o efeito de varrer para debaixo do tapete, porque o problema continua lá, a pessoa só está a desligar o seu sistema nervoso e a desligar a sua consciência. Mas tem o mesmo efeito, nós, através da respiração e de transferir a atenção e de bloquear a atenção e o alimento, portanto, pela atenção que estamos a dar ao problema e à questão, conseguimos fazer esse efeito de separar, de desligar. E isso faz meditação. Esse é o segundo passo, nós conseguirmos sair, seja do que for. Mas é um desligar momentâneo, é um cortar momentâneo. Depois de conseguirmos sair, ou seja, de ficar numa posição à parte, numa posição destacada, ou seja, nós já não somos o problema ou não estamos completamente dentro e engolfados pelo problema, mas estamos destacados, ou seja, separamos-nos por momentos. Nessa outra perspectiva, já com destaque, já destacados, podemos voltar os olhos para a situação, mas com outros olhos. O que eu quero dizer aqui é com outros olhos, é com outra perspectiva, com outra visão. Já não é a visão dentro do problema, é a visão fora do problema. O problema pode não ser um problema, pode ser um aspecto, pode ser um apego, pode ser um sentimento muito forte, que a pessoa pode ser uma obsessão, qualquer coisa. Mas pelo menos nós podemos sair e depois conseguir analisar, depois de termos essa nova visão exterior, fora do problema, nós já conseguimos olhar para o problema de fora. E quando fazemos isso, a nossa perspectiva é uma perspectiva muito mais clara e certa, porque não está influenciada pelo anelo do problema ou da emoção que estamos a sentir. Depois, portanto, vem o terceiro passo, que é olhar de novo para o problema. Já com outra perspectiva e, de certa forma, com outra força, porque o facto de nós conseguimos ganhar uma visão diferente, mais clara, também dá mais força e mais a tal visão mais límpida. Depois há o passo fundamental do que é que
o que é que nós vamos fazer, estando de fora, para não nos deixarmos afetar pela situação, pelo problema. E aí vem o ponto, o passo da identificação. Nós temos que identificar, fazer uma análise clara e honesta da situação e não nos enganarmos. Ou seja, muitas vezes quando estamos dentro do problema, nós até muito facilmente nos enganamos. Um desejo muito grande, uma obsessão. E a pessoa muitas vezes nem tem consciência da força, da volição em que caiu do impulso. Mas isso pode diminuir. A pessoa saindo, primeiro que tudo, e ganhamos uma consciência diferente. Já ganhamos alguma consciência de que dá a impressão que isto está-se a passar assim. E já temos consciência. Pois podemos, pois isso é não ter força suficiente ainda para largar ou abandonar ou mudar esse aspecto. Ou não nos deixarmos afetar tanto por. Mas, primeiro que tudo, temos que identificar e reconhecer a situação, a questão. Só depois é que poderemos fazer alguma coisa. E então encontrar uma solução mais autónoma. Ou seja, basicamente aqui é uma questão mesmo de raiz. Somos nós que autossuficientemente, autonomamente, estamos a ir à raiz do problema. Não estamos a tentar encontrar um milagre ou que as coisas funcionem por elas próprias. E quando já conseguimos identificar a questão com que temos que lidar, aí é uma questão de propósito, de ganhar força para fazer aquilo que tem que se fazer. Normalmente estes aspectos que eu estou a falar são aqueles aspectos que, em princípio, são menos saudáveis. Aquilo tudo que é para abandonar, restringir primeiro e abandonar, mas tudo o que é bom, nós não temos que abandonar. Pode ficar. O que é bom, o que é saudável, tanto para nós como para os outros, esses aspectos não temos que abandonar. Abandonar, pois, não é fácil. Mas é uma questão de força, uma questão de propósito. Vamos meditar. Então vamos verificar o nosso corpo, como é que nós estamos, o nosso ser. Estamos bem sentados, bem posicionados, as nossas costas, a nossa coluna está direita, em equilíbrio, estamos minimamente confortáveis, sem tensões musculares nas pernas, confortáveis o suficiente para entrarmos aqui na nossa meditação mais interior. Vamos trazer então a nossa atenção, agarrar na nossa atenção, respirar fundo, inspirando e expirando descontraídamente, deixando fluir uma e outra vez neste ciclo contínuo tão fundamental da nossa vida. E vamos fazer este corte temporário, momentâneo, com todas as coisas cá fora, aqui fora deste corpo, neste mundo, para o qual os nossos sentidos estão virados. Então vamos interiorizar
minimamente a nossa atenção para dentro e respirar fundo, descontraídamente. Agora não vamos pensar em mais nada, não é necessário pensar em mais nada, porque temos precisamente que ganhar este, esta perspectiva mais singular, interior, porque se não temos paz interior, também não conseguimos fazer outras coisas como deve ser. A qualidade da nossa ação diminui drasticamente quando não estamos em paz. Portanto, primeiro que tudo, descontrair e encontrar, assentar na nossa paz interior. Respirar fundo e vamos deixar o intelectual, vamos largar a teoria, as palavras, a descrição, o pensar. Não, o que temos que fazer não é pensar na respiração, o que temos que fazer é pôr a atenção na respiração. Só. A atenção pura e sentir mais do que pensar. Sente-se com o ser, com o coração. E vamos mergulhar nesta sensação do ar a fluir e a percorrer os canais nasais, entrando e saindo. Mantemos a atenção na respiração e vamos fechar o nosso coração para este mundo mais material físico e abrir, deixar o coração aberto para o invisível, para o superior. Fechemos a nossa mente, preocupação, pensamento, tudo o que é aqui neste mundo. Agora não interessa. Entremos aqui neste ponto mais sutil, invisível, e mantenhamos o nosso coração aberto para as dimensões que nós não vemos, mas que existem, superiores. Respirar, atenção na respiração. E continuar.
ir descontraindo, pacificando. Não há necessidade de pensar agora. Vamos desligar por um momento o pensamento. Sentir a inspiração, a expiração. Seja lá o que for que possam estar a sentir, ou eventualmente um pensamento que surge, ou uma emoção, dor, tristeza, desejo, apego, deixem passar ao lado. Tudo está ali ao lado. Nós somos simplesmente optamos só a observar e a manter a atenção na respiração. Nós vemos as coisas a tentar entrar e a mente a tentar ir e a pensar, mas não vamos. Temos aqui só, simplesmente, nós sabemos que esse material todo existe, que as tendências existem, que a força, que o impulso existe, mas mantemos aqui a nossa ilhota, nesta ilhazinha que o Buda diz para criarmos, só aqui, primeiro de tudo. Respirar, só nós e a respiração. O nosso coração aberto ao invisível. O divino, incondicionado, invisível, do qual fazemos parte. Vamos sentir a paz e a descontração da respiração a assentar. A fluir. Respirar fundo. Costas direitas. Verificar a posição das costas não entortadas, não curvadas, direitinhas. E continuar.
Continuar. Respirar fundo. Manter o silêncio, estabelecendo no silêncio. Perseverar na concentração, ter a atenção na respiração, continuar. Agora, não nos vamos preocupar em manter a atenção na respiração, não vamos forçar ou concentrarmos propriamente, vamos largar e ficar abertos e ver simplesmente o que surge, mas de uma perspectiva de fora. Observar só, não agarrar os pensamentos, vê-los e deixá-los passar. Uma emoção que surja, um apego ou aversão, observar, mas não nos misturarmos com isso. Simplesmente observar e deixar passar. Ou não pensar em nada, ou não ficar simplesmente em silêncio consciente. Respirar fundo.
manter o propósito de uma meditação de observador. Não agarramos em nada. Podemos observar, mas largamos de imediato. A forma como se larga de imediato é transferimos de imediato, quando quisermos, a atenção do pensamento, da emoção, da aversão para a nossa respiração. A nossa respiração é a âncora. Usar a respiração como âncora, nosso porto de abrigo, a nossa ilha. Treinamos assim. Ok, podemos agora, quero olhar para as coisas. Muito bem, vamos olhar para as coisas. Olha isto, aquilo e tudo. Mas deixamos passar. Desta forma desenvolve-se um desapego ou uma não prisão às coisas. E isso é libertação. Ficamos mais leves e mais disponíveis para o invisível. Respirar fundo. Manter, continuar, perseverar.
Respirar fundo. Basicamente, o importante da meditação é começar assim. Conseguimos começar neste silêncio, nesta paz. Primeiro que tudo, estabelecer isso. Porque esta calma, esta paz é a porta. É a primeira porta de saída. Dúvidas, perguntas e respostas? O problema não dá a resposta. Não é por pensarmos demasiado nas coisas que vamos obter a raiz do problema. A resposta não vem do pensamento, vem da consciência pura. Quem tiver dúvidas, por favor, pode escrever aqui no bate-papo. Grato ao amigo, desculpe a ignorância, mas o que se entende geralmente por incondicionado? Algo que não tem causa, mas que, nesse caso, no budismo se refere a algo mais concreto. É uma pergunta muito importante, porque pode tocar em muitas coisas, porque o incondicionado pode significar muito mais do que aquilo que se possa imaginar. Normalmente, quando se diz incondicionado, aquilo que o Buda refere é o Amata Dhamma, é aquilo que está, é para basicamente onde nós nos devemos dirigir. Ele diz, basicamente, então não está a dizer que
No Sutta ele diz: o incondicionado existe, o imanifestado existe. Portanto, o imanifestado, o incriado, o não nascido, o não formado existe. Isto é o que está, é a tradução literal do Kama Sutra. E depois vem a dizer: se não existisse o não criado, o imanifestado, o não formado, o não nascido, que é o que se chama incondicionado, não seria possível ir, e neste caso ir quem? Não é um objeto que está-se a referir a nós, não era possível ir do condicionado, portanto, do nascido, formado, manifestado para o não nascido. Portanto, é esta direção que nós conscientemente temos que realizar. Não só direção, mas realização, porque é algo que se realiza vias de facto. Só que não é intelectual. Não é intelectualmente que se realiza essa passagem, essa ponte. Só que o que é que acontece? Quando ou não acreditamos ou não queremos saber muito do lado mais invisível, por isso é que eu também menciono, e mencionei nesta meditação guiada, o invisível, a nossa atenção só está virada para aquilo, para o material, para as aparências deste mundo. E aquilo que nós vemos, as aparências, não é a única coisa que existe. Há mais. E há muito mais que existe que nós não conhecemos. E grande parte das coisas que existem que nós não conhecemos, para nós é invisível. E muitas delas estão nesses níveis mais incondicionados. Não estão condicionados. Quando nós dizemos vou condicionar, tenho esta comida toda aqui, toda acondicionada, ou pronto, está dentro de um pacote, ou dentro de um saco, ou dentro de uma dimensão, ou dentro de uma densidade física. Quando se chama incondicionado, pode-se, inclusivamente, até compreender um pouco metafisicamente. Apesar de que é certo que muitas pessoas não gostam desse aspecto, porque até há quem abrace o budismo precisamente por pensarem que o budismo é ateísta, apesar de que o Buda nunca negou Brahman, ou seja, ele não fala, não descreve, basicamente. Brahman é o que corresponde a Deus na nossa nomenclatura. Mas ele não fala nisso, porque na altura dele não adiantava estar a falar em coisas que ninguém ia perceber o que é que ele estava a dizer. Então, basicamente, o ensinamento dele é precisamente para que a pessoa se purifique e ative a sua visão para conseguir ver para lá daquilo que é visível, para conseguir ver para lá da cortina da ilusão deste mundo. É um bocado ver as coisas ao contrário. Nós estamos aqui e temos desta forma porque existe uma energia e a nossa própria energia alimenta esta forma e dá vida a esta forma, e toda a energia que alimenta todos os átomos de tudo o que é manifestado, tudo o que é manifestado, da manifestação. Mas há outras dimensões fora ou antes ou aquém desta manifestação, mais subtis, mais energéticas, mais invisíveis, mais espirituais, podemos assim dizer. E isso aí, nesses níveis, é que está, quando se diz incondicionado, tem a ver com isso. E basicamente em termos práticos, quando o Buda fala, o Buda aponta,
esclarece aquilo que é condicionado, aquilo que é impermanente, aquilo que não é o eu, precisamente para nós sabermos o que não é, para não nos identificarmos com aquilo que não é. Ou seja, basicamente ele está a dizer, nós não somos a matéria. Nós não somos a matéria. E não só, ele não só diz que não somos a matéria, mas diz também que não somos sequer as sensações nesta coisa toda que o corpo oferece em termos de sentidos físicos. Nós não somos isto. Porquê é que ele está a dizer isto? Ele está a dizer isto para nós procurarmos o outro lado. Porque nós podemos fazer a pergunta, então, se tudo isto é impermanente e fictício, ou se tudo isto vai acabar, e se toda esta matéria e este corpo, que é o que ele fala imensas vezes, vai se derreter, vai se pulverizar, vai acabar, então, é isso mesmo. Normalmente nós paramos aí, ou as pessoas param aí, então não há então, acabou-se. Se eu morro, pronto, a única coisa que existe é a matéria, não existe mais nada. Não, mas ele está a dizer que tudo isto é o condicionado, isto aqui é o que não interessa. E que nós, a nossa verdadeira morada, onde nós realmente somos, não é aqui. Só que as pessoas não conseguem fazer outra pergunta. E é ok, então onde é que está a verdadeira morada? Ou qual é que é o nosso... a verdadeira realidade está onde? Tem a ver com o incondicionado, quando ele menciona o incondicionado. No fundo é um pouco falar no divino, no reino, nos reinos mais espirituais. Não são aqui deste mundo, só que nós estamos tão agarrados e tão identificados e tão... Pronto, é aqui que nós estamos aqui neste corpo e pronto, temos que andar aqui, só que depois as pessoas não têm só que andar aqui, mas depois arrastam-se e acabamos por nos acomodar a esta e a outra situação e não quero pensar em mais nada. E depois um dia morremos e pronto, e a coisa fica assim e depois temos que voltar cá outra vez e voltamos de certeza se ainda não realizarmos o Nirvana, que é precisamente o não ter que regressar cá. Porque o ensinamento do Buda não é nihilista, não é de aniquilação. Ele não diz que nós não existimos noutra dimensão. O Buda não está a dizer que nós não existimos em lado nenhum. Não é isso que ele diz, não tem nada a ver com isso. O que ele está a dizer é que isto aqui não é. Não é a verdadeira realidade, não é a realidade mais permanente. E quando ele fala em manifestado, não criado, não condicionado, não formado, não nascido, é uma realidade. Ele está a falar de uma realidade. Não a descreve, não a define. Mas está, ele diz, a única coisa que ele diz é, existe. O não nascido, o não formado, o não manifestado existe. Agora acaba cada um descobrir, então, mas o que é isso? O que é este não formado, este não manifestado que existe? Então, mas se existe, está onde? Pois, é isso. Até está aqui ao lado, mas não o vemos, certo? Portanto, cabe a nós, é a nossa responsabilidade espiritual como seres humanos realizar isso, descobrir isso, ir à procura, buscar a verdade. Muito do caminho espiritual e das religiões é acerca da verdade. Ser-se honesto, não nos enganarmos e não nos iludirmos no mundo. Basicamente é essa a nossa responsabilidade. Sabemos que não é fácil, mas é esse o caminho. Como podemos, ao presenciar sofrimento, por exemplo, o sofrimento infligido aos animais não humanos que são tratados como mercadoria nesta sociedade neoliberal perversa e não ficar exacerbados por esse sofrimento tão cruel? Existe alguma meditação que nos ajude a transformar ou atenuar a dor que sentimos com o sofrimento de outros seres? A base, nós podemos
o segredo aqui é não nos deixarmos afetar ao ponto de começarmos nós a fazer karma negativo por causa disso. Agora, a realidade não deixa de ser como é. Ou seja, esta sociedade mercadora e terrífica não para de o ser. Não deixa de fazer aquilo que às vezes está a usar os animais e a fazer mercadoria e exploração e isso não para. Por outro lado, nós fazemos aquilo o que seja que nós possamos fazer para minimizar essa desgraça, basicamente. E começa onde? Começa na nossa consciência. Mas não adianta quando o mundo está a funcionar de determinada maneira. Pronto, vamos tomar um exemplo. Tauromaquia, por exemplo. Uma coisa muito pessoal, há quem goste, pronto, é um espetáculo, há quem goste. Eu para mim, é uma coisa. Pronto, mas isso sou eu, hein? Agora não vamos entrar aqui em juízes, não estou a entrar em juízes nem julgamentos. As pessoas têm o seu gosto. Pronto, mas para mim é uma coisa que não faz sentido nenhum. Pronto. Estar ali o animal e estar a brincar com o animal dentro de uma praça de touros. Pronto, sou eu. Não faz sentido. E depois estar a espetar ferros no animal. O animal é um animal, um touro é um touro, não é? Tem a força que tem. Claro, uma pessoa espicaça e depois estar a fazer propósito para fazer espetáculo. Pronto, não faz sentido. Mas existe. O que é que nós podemos fazer? Bom, eu posso fazer aquilo, por exemplo, que estou a fazer agora aqui. Posso dizer, olha, sim, para mim não faz sentido nenhum. E de alguma forma poderia tentar encorajar, mas nem preciso tentar encorajar, pode dizer, só o facto de estar aqui a falar é dizer, não faz sentido. Talvez alguém se toque no coração e diga, pois, de facto, quer dizer. Mas os cães, os animais, a forma como são tratados, mas depois é este nível todo, não é? Mas isto são emoções, é uma questão de emoção. Nós fazemos aquilo que podemos e dizemos, quando temos que dizer aquilo que nós sentimos que é a verdade em relação a qualquer coisa, nós dizemos. Quando há situação que nós vemos que vai cair em saco roto aquilo que nós estamos a dizer, ou vai piorar a situação, não vale a pena estar a fazer guerra, e então aí quando vamos forçar e a impor, aí pode-se gerar uma pequena guerra que vai criar outros karmas piores, ou outro karma. E é isso que eu estava a dizer. Nós fazemos aquilo que podemos para não nos deixarmos, para reconhecer a realidade tal como ela é, mas para não nos deixarmos ir abaixo ao ponto de afetarmos nesse ponto. E depois, ao mesmo tempo, sempre que possível, fazemos o que é possível para minimizar o sofrimento dos animais, seja presencialmente, pessoalmente, dizer às pessoas não faça isso, por favor, ou tentar alertar a consciência da pessoa. Aquilo que eu fiz, por exemplo, aqui nesta resposta foi dizer, para mim, por exemplo, a tauromaquia não faz sentido nenhum. Não? Mas fico por aí. Não, sabemos que a sociedade tem também as suas tradições e tudo, coisas muito antigas. Tem um lado conservador que ainda perpetua determinada tradição. Mas estamos num mundo de evolução e as coisas podem evoluir. Já a renúncia pode ser uma forma de atenuar essa dor no nosso coração. Sim, renúncia. Renúncia, mas atenção. Renúncia àquilo que pode ser que é mau, que é nefasto. Não é renunciar às nossas responsabilidades,
àquilo que é importante, àquilo que é saudável, àquilo que deve ser feito. Mas neste caso a pergunta foi em relação à dor, atenuar a dor, mas, mais uma vez, por vezes podemos estar a renunciar a algo que é da nossa responsabilidade para atenuar a dor quando é para assegurar uma responsabilidade que esteja na nossa responsabilidade, na nossa mão. Portanto, aí tem que haver discernimento. Mas atenção, isto não é chicotear o facto de nós estarmos com esta desculpa de não vou renunciar a isto porque isto é responsabilidade minha. Não, não é. Então aí também temos que, não pode ser estar a gerar tormenta de autoflagelação. Tem de ser o caminho do meio. E não é o problema que dá a resposta. Temos que sair do problema que é para encontrar a resposta. Então, bom resto de fim de semana e tudo bom. Muita saúde.